Oi, gente, bom dia. Aqui é Leonardo Atucha, editor da TV 247, sexta-feira, 6 de maio, 9 horas 23 minutos. Acabo de receber aqui a nova pesquisa IPESP, primeira semana de maio. Vou compartilhar com vocês os resultados e tentar interpretá-los à medida em que a gente vai fazendo esse boletim 247 sobre mais uma pesquisa eleitoral que traz resultados muito bons para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos lá, começando aqui, essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, 2 a 4 de maio foi a coleta de informações e o protocolo é 03473/2022. Aqui a gente fala um pouquinho, eles falam sobre as especificações técnicas, avaliação de governos e instituições, quadro de relativa estabilidade, o ruim péssimo do Bolsonaro em 52% e o ótimo bom subiu para 31, de 30 para 31. Um ponto, na verdade, na margem de erro aqui na pesquisa. Bolsonaro é rejeitado por 62% dos brasileiros, o que torna a sua reeleição praticamente impossível. Bom, percepção das notícias sobre Bolsonaro, 50% negativas. Avaliação do Congresso, muito ruim também. O Brasil hoje tem um Congresso Nacional que vira as costas para a população brasileira. Expectativa negativa também sobre o desempenho do Congresso, ou, na verdade, continuando como está. Já já a gente chega aqui nos dados da pesquisa. A economia brasileira está no caminho certo ou no caminho errado? Errado para 63% dos brasileiros. Também pudera, né? Gasolina tão cara, inflação, desemprego, descontrole total da política econômica, fracasso retumbante da equipe liderada pelo Paulo Guedes. Chance de manter um emprego nos próximos 6 meses, muito grande, 65%. Pequena, muito pequena, 29%. As pessoas, então, estão se sentindo mais confortáveis no emprego, uma percepção de que o pior já teria passado. Expectativas sobre endividamento também começam já a conseguir controlar suas contas, né? Era muito pior algum tempo atrás, chegava a 45% a percepção de que o endividamento aumentaria. Hoje está em 27%. Então, um certo refresco, né? Percepção da inflação e preços dos produtos nos últimos meses. Esse é o grande problema enfrentado pelos brasileiros, 73% dizendo que aumentaram muito. O principal responsável por isso é a política de preços da Petrobras, que ontem anunciou um lucro de 44 bilhões de reais e a distribuição de todo o lucro para os seus acionistas, enfim, muitos deles, inclusive internacionais. Muita gente esperando também uma piora na inflação, 42%, o que mostra que, na verdade, o ponto a se abordar na disputa política é o tema econômico, né? Eleição presidencial, chegamos lá, então vamos em frente. Interesse pela eleição, 53% dos brasileiros muito interessados. A notícia de ontem é que 2 milhões de jovens tiraram seus títulos de eleitor. E vamos para os votos, então. Pesquisa espontânea. Lula tem 38%, Bolsonaro 29%, Ciro Gomes 4%, João Dória 1%, ainda tem Moro aqui 1%, Janones 1%, Simone Tebet 1%, Felipe Dávila 1%. Praticamente, então, não tem terceira via, né? Bom, a evolução da espontânea, praticamente o mesmo quadro. Lula tinha 38% na pesquisa de abril, tem 38% na pesquisa de maio, Bolsonaro tinha 28%, tem 29%. Uma oscilação na margem de erro. Estimulada, quando as pessoas veem de fato os nomes dos candidatos. Então, Lula 44%, Bolsonaro 31%, Ciro 8%, Dória 3%, Janones 2%, Simone Tebet 1%, Felipe Dávila 1%. Qual que é a consequência? Não tem vitória em primeiro turno. 31% do Bolsonaro, mais 8% do Ciro, 39%, mais 3% do Dória, 42%, 2% do Janones, 44%, 1% da Simone Tebet, 45%, Felipe Dávila, mais 1%, 46%. Mas está na margem de erro, né? Tem uma chance. Na verdade, todos os adversários somados têm 46%, Lula tem 44%. Caso os eleitores do Ciro Gomes optem pelo voto útil no ex-presidente Lula, a chance de vitória em primeiro turno aumenta bastante. Então vamos aqui agora passar para a evolução. É um quadro de muita estabilidade. O Lula oscilou de 45% para 44%, dentro da margem de erro, e o Bolsonaro ficou com os mesmos 31% que tinha na pesquisa passada. Resultado, então, a gente, na verdade, vê um quadro inalterado, né? Vamos avançar, então, aqui para o segundo turno. O segundo turno que é muito importante, é o mesmo quadro de um mês atrás. Lula tem 20 pontos à frente de Jair Bolsonaro no eventual segundo turno, 54 a 34.
mas é muito importante, dada toda a movimentação golpista do Jair Bolsonaro, dos militares, etc. e tal, seria fundamental tentar garantir uma vitória em primeiro turno para evitar um segundo turno que pode ser marcado por muita violência política no Brasil. Segundo turno, Lula-Ciro, um cenário apenas hipotético, né, 52-25. Lula-João Dória, 55-26. Ciro-Bolsonaro, Ciro vence 45-38. Bolsonaro-Dória, empate técnico, Bolsonaro 39, João Dória 37. Essa tabela eu sempre considero a tabela mais importante das pesquisas XP e PESP, que é a probabilidade de voto. Lula tem 43% garantidos e pode ter mais 13%. Então, caso o voto útil se acelere, o Lula pode chegar a 56% no primeiro turno, garantindo a sua vitória já na primeira volta. Bolsonaro tem 32 garantidos e pode ter mais 6. Então, ele chega no máximo a 38. E os 60% mostram que ele é inviável, né? Porque 60% não votam nele em hipótese alguma. Por isso que ele quer tanto contestar o processo eleitoral. Ele sabe que no voto é impossível. Probabilidade de voto do Lula é muito maior, né? E a do Bolsonaro é muito menor. Então, aqui a gente considera, com certeza, votaria no Lula 43%, poderia votar os 13%. Não votaria de jeito nenhum, é o que ganha em relação ao Bolsonaro, 60%. Candidato, então, já marcado para derrota, né? Bom, aí a gente tem os outros candidatos, que são menos relevantes. Vamos em frente. Expectativa de vitória, isso aqui é interessante. Não mudou nada. 58% dos brasileiros esperam que o Lula vença. Bolsonaro, 32%, só os eleitores do Bolsonaro que acham que ele pode ter alguma chance de vencer. Temas mais importantes para o próximo presidente. Então, educação cresceu muito, olha que interessante, 23%, inflação e custo de vida 23%, desemprego 17%, saúde 14%, fome e miséria 6%, corrupção 5%, é uma agenda do passado, violência 4%, meio ambiente 1%, salário 1%, outros 6%. Então, inflação liderando junto com o tema da educação. Sentimentos sobre a pandemia, 56% dos brasileiros não têm mais medo do coronavírus, situação vista como superada pela população. A avaliação do Bolsonaro em relação a isso é péssima, 50% rejeitam o que ele fez. E agora, percepção sobre o perdão presidencial a Daniel Silveira. Olha que interessante. 56% dos brasileiros desaprovam a graça concedida por Bolsonaro a Daniel Silveira. Então, contribuiu para piorar ainda mais a imagem do Bolsonaro, que já era muito ruim. Impacto do perdão na chance das pessoas votarem em Bolsonaro. Então, na verdade, diminuiu para 35% a chance de voto em Bolsonaro depois que ele decidiu perdoar ali o Daniel Silveira. Aí a gente tem aqui perfis demográficos e queria voltar então para a tabela mais importante, que é essa aqui, antes da gente encerrar esse vídeo, mandando uma saudação especial a todos vocês. É isso aqui, ó, probabilidade de voto. Lula tem 43, com mais 13 pode chegar a 56, há uma chance real de vitória em primeiro turno, principalmente se houver o voto útil por parte do eleitor cirista, que eu acho que vai ser nesse sábado vai ser o lançamento da chapa Lula-Alckmin com vários aliados, e depois disso, creio eu, que haverá grande pressão sobre o PDT por uma eventual aliança também em torno do ex-presidente Lula. Bom, esse foi mais um Boletim 247, agradeço a todos vocês, peço que sejam membros assinantes, vocês podem apoiar a TV 247 em brasil247.com/apoio ou com a chave pix@brasil247.com.br. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.